um videozinho para vocês, tá bom, pessoal? Ei, olha! Como continuar o caminho O que aconteceu com ele? sem saber se chegarás a tua meta tão distante. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Por ti tudo é possível. Por ti tudo é possível. Aí, valeu! Todo mundo, quando volta das férias, é natural que você volte, primeiro, em alguns casos, cansado do primeiro semestre. E segundo, porque a gente ainda vai ter um semestre, não semestre, mas um quadrimestre, 4 meses, para fazer a prova do Enem. E alguns já começam a desistir agora. Por isso que eu fiz questão de mostrar esse videozinho para vocês. Vocês viram que acabou a prova, todo mundo já tinha ido embora, já tinham desarmado lá a linha de chegada. E aí o cara observou que alguém vinha. E o cara foi até o final, pessoal. E eu espero que vocês tenham essa visão de ir até o final, de querer ir até o final. Porque na realidade, a aprovação de vocês é a aprovação da gente também. Toda vida que um aluno meu passa no vestibular, eu me sinto entrando de novo, sabe? Então, quando os meus alunos são aprovados, eu fico muito feliz. E espero que vocês sejam aprovados. Então, o segredo é não desistir, tá? Eu acho que esse é o momento da gente dar um pouquinho mais da gente, se dedicar um pouquinho mais. Tipo, evita faltar às aulas. Tipo, se tem a oportunidade de tirar dúvida, tira. Se tiver alguma coisa te atrapalhando, tira essa coisa da tua vida para que você consiga obter êxito. Porque entendam, nada é por acaso. E o sucesso da gente só vem se a gente buscar, tá bom? Eu digo isso assim, porque eu sou um exemplo de uma pessoa que teve que superar alguma coisa para chegar até onde eu estou hoje, tá? Então, assim, para que não, assim, isso eu não escondo de ninguém, eu sou um aluno repetente. Eu tive a infelicidade de repetir de ano. Hoje, raramente alguém repete, né? Mas na minha época tinha uma coisa chamada repetência. E foi essa repetência que me motivou a passar no vestibular, pessoal. Podem ter certeza que foi depois de um tombo que eu aprendi a me levantar, certo? Então, quando eu fui para o vestibular, que estava valendo mesmo, eu consegui passar, assim, me formei, fiz mestrado, daí estou fazendo doutorado agora, mas tudo começou com uma reprovação, tá? Se eu tivesse existido na reprovação, eu não estava aqui dando aula para vocês, não. Podem ter certeza que foi porque eu acreditei um pouquinho mais, tá? Na verdade, eu sou médico veterinário e amo de paixão a minha profissão, tá? Mas foi preciso eu reprovar lá no 5º ano, tá? Então não desiste, tá bom? Preste atenção, pessoal. O que é um retrovírus? Retrovírus é um vírus que é formado por RNA. Vou de novo repetir essa informação para que vocês não esqueçam. Professor, o único vírus que tem a enzima tá aí, ó, vermelhinho, transcriptase reversa, é o HIV? Não. Todo vírus formado de RNA mais proteínas, ele vai ter a presença dessa enzima. E qual é a função dessa enzima? Retirar a capacidade da célula de agir e passar a atuar pelo vírus. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você perde o seu celular, tá? Vamos supor que o seu celular é da operadora A. E aí você perdeu o seu celular. Aí vamos supor que uma pessoa acha o seu celular. A primeira coisa que essa pessoa vai fazer, se ela for uma pessoa legal, é te procurar para devolver. Agora, se ela não for uma pessoa legal, daí ela vai ficar com o teu celular. A primeira coisa que ela vai fazer ao ficar com o teu celular é desligar ele. Por quê? Porque ela tem que inativar a função dele. E aí ela vai tirar o teu chip da tua operadora A e vai colocar um chip dela, da operadora B. Pergunto para vocês, se você ligar para o teu celular da operadora A, ele vai chamar lá com a pessoa na operadora B? Vai, pessoal. Pois é o que o vírus faz quando ele invade a nossa célula. Ele invade a tua célula
ele tira a tua capacidade de coordenar as atividades celulares e aí ele passa a fazer a função dele, a que ele deseja. Por isso que nós não podemos combater vírus. Aí as pessoas perguntam assim, por que a doença viral é incurável, pessoal? Porque o vírus, quando ele invade a tua célula, ele invade o núcleo da tua célula. E quando você tenta matar o vírus, você mata que estrutura da célula? O núcleo. E se você mata o núcleo, quem morre? A célula. O vírus não aceita reféns. O vírus, ele afeta tão somente o núcleo das células. Ele não aceita. A bactéria, por exemplo, ela tem ribossomos, aí ela associa ao nosso retículo. A gente vai lá com antibiótico e separa. Mas o vírus não tem como, porque ele invade o núcleo. Se tentar matar o núcleo, quem morre sou eu. Por isso que a gente tem que ter uma imunologia boa, temos que ter uma alimentação boa, equilibrada, balanceada, temos que ter uma melhora orgânica para que a gente possa combater vírus, tá bom? Então não esquece, todo vírus formado de RNA mais proteínas, ele vai ter uma enzima chamada de transcriptase reversa, tá? Aí preste atenção, no módulo de vocês, se a gente trabalha muito a questão do HIV. Pessoal, ninguém, deixa eu esclarecer essa frase que eu vou dizer para vocês. Ninguém morre de AIDS. Tá? Eu vou repetir para que fique bem claro. Ninguém morre de AIDS. Aí você vai dizer assim, professor, acho que o senhor está errado. O número de pessoas que morrem de AIDS só cresceu. Pessoal, AIDS não te mata. Agora, ela propicia a tua morte em que sentido? Preste atenção. Nesse projeto, no Academia Enem, vocês têm mais professores ou mais coordenadores? Mais professores ou mais coordenadores, pessoal? Professores, né? Então eu vou dizer para vocês que a célula que o HIV destrói são os professores. E quais são as células que destroem os vírus? Os coordenadores. Vou explicar isso de uma forma mais clara. Eu posso expulsar algum de vocês aqui desse espaço? Eu não tenho. Eu sou uma célula, vamos fazer essa comparação. É como se eu fosse uma célula TCD4. Eu sou uma célula auxiliar. Eu não tenho o poder, tá, de atuar sobre uma estrutura. Mas eu tenho o poder de informar para quem atua. Então o que eu estava perguntando para vocês, se existem mais professores ou mais coordenadores. Daí vocês me disseram que tem mais professores. Então nós, professores, seríamos auxiliares com as células TCD4. Então o que acontece quando você contrai o HIV? Ele destrói essa célula, que é responsável pela nossa memória imunitária, e, consequentemente, sem essa célula de defesa, o nosso corpo se torna vulnerável. Então, por exemplo, você adquire uma gripe. A tendência natural, você melhorando a sua imunologia, é combater a gripe. Só que, no caso específico do ataque dessas células, você termina não tendo como se defender, porque quem deveria ativar o teu sistema de defesa foi destruído. No caso, as células TCD4. Quem atua sobre os invasores são as células TCD8, que o HIV não ataca. Agora, as células TCD4 são atacadas pelo HIV e, logicamente, elas são responsáveis pela memória imunitária. E preste atenção. Professor, por que tem vacinas que a gente toma uma vez e tem vacinas que a gente tem que estar tomando de forma frequente ou por um período estabelecido? Porque as nossas células, elas têm uma coisa chamada memória imunitária. Então, por exemplo, quanto mais você vê uma pessoa, mais você reconhece essa pessoa. Quanto menos você vê, menos você reconhece. Dentro desse contexto, é preciso que você reative a memória das suas células de defesa, tá? Então, não esquece que são as células TCD4, que são destruídas pelo HIV, que propiciam qualquer infecção oportunista. Então, uma gripe que naturalmente, melhorando a sua imunologia, você se recuperaria, ela pode virar uma pneumonia, pode virar uma broncopneumonia e levar o indivíduo à morte. Aí qual vai ser a causa morte do indivíduo? Broncopneumonia. Ele não morreu de AIDS. Ele morreu em decorrência da ação do HIV sobre as células de defesa e, consequentemente, houve o desenvolvimento dessa broncopneumonia.
tá? Então tá aí uma explicação para vocês de como o TCD4 ele funciona. Ele é uma espécie de alerta da nossa defesa para que possa combater possíveis invasores, tá? Como o vírus invade a nossa célula? Ele utiliza as proteases, que são as proteínas que estão envoltas no capsídeo dele. Através dessas proteínas, obrigado. Através dessas proteínas, ele adentra a nossa célula. E ao invadir a nossa célula, ele subverte a nossa célula ao comando dele. Como eu falei para vocês agora há pouco, em geral, você só consegue observar a presença do vírus 3 meses depois da contaminação. Então, por exemplo, vamos supor que eu me exponha a uma condição de risco hoje. Se eu fizer o exame daqui a 1 semana, vai dar negativo. Se eu fizer o exame daqui a 2 meses, vai dar negativo. Agora, se eu fizer o exame daqui a 91 dias, ele pode dar positivo. Mas o que é o positivo? Que muita gente escuta falar e às vezes não sabe muito bem o que é. Quando você faz um exame sorológico, você tenta verificar no soro sanguíneo se há presença de anticorpos contra um agente. Se quando se aplica o exame, o mais utilizado para a detecção do HIV é o ELISA. Então você utiliza o ELISA no sangue do indivíduo. Quando o ELISA reage, significa que aí você está soro positivo, porque você já tem anticorpos contra o HIV. Para mim desenvolver anticorpos contra o HIV, é preciso que eu tenha HIV. Agora, se eu faço o exame sorológico e ele dá negativo, significa que eu não tenho anticorpos contra o HIV. Logo, não estou contaminado. Tá? Então aí é o ciclo de penetração do vírus. Percebam na imagem que você tem receptores do HIV, ele invade a célula e subverte a célula ao comando dele. Mais uma imagem da ação dele. Aí você tem a célula, né, a estrutura celular, TCD4, o vírus, essa circunferênciazinha acima no desenho, ele invade a célula e aí ele subverte a célula ao comando dele. Aí olha que coisa interessante. Quando o vírus ele afeta a nossa célula, depois que ele produz novos vírus, ele destrói a célula. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. O HIV, que provoca AIDS, que na verdade a gente é o único país de língua não inglesa que usa a sigla em inglês. Mas na verdade o correto era a gente chamá-la de SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, síndrome é um conjunto de sintomas que na verdade são provocados por você ter uma baixa na sua defesa. Depois que o vírus ataca as nossas células TCD4, ele destrói. Então ele tem uma função imunodepressora. Um médico infectologista americano, renomado, chamado David Hull, ele, através das pesquisas dele, ele concluiu que a tendência do vírus da AIDS é se tornar uma doença crônica. E o que é uma doença crônica? É aquela doença que você trata, mas não resolve. Mas não vai levar mais os indivíduos à morte. Mas aqui, por que esse médico ele chegou a essa conclusão? Porque ele acredita que o vírus hoje é imunodepressor, ou seja, ele destrói as células de defesa já existentes, e ele é imunossupressor, porque ele impede que novas células sejam produzidas. E pelas pesquisas feitas em laboratório, os pesquisadores chegaram à conclusão de que ele está perdendo a capacidade imunossupressora. Então ele vai ser só imunodepressor. Então é uma tendência natural do vírus se tornar crônico e não mais letal como ele é hoje. Tá? Na verdade, alguém está me perguntando aqui como é que um vírus atravessa o citoplasma. Ele não atravessa, ele entra na célula. Nessa imagem aí, vocês podem ver, tem um vírus fora da célula, aí tem uma setinha colocando assim, ó, receptor CD4. Por quê? Porque é justamente esse receptor que vai receber o vírus. E a partir desse momento ele entra através da membrana plasmática, que teoricamente ele tem um mecanismo que favorece essa entrada. É como se ele dispusesse uma chave para uma fechadura, tá? Para que ele possa invadir a célula. Novamente o ciclo da AIDS, tá? Isso aí depois vai estar disponível para vocês. Pessoal, alguém está me perguntando qual é o vírus mais letal. Não existe qualquer doença viral, ela pode vir a se tornar letal. A gente não mede em relação a ser mais ou menos. O que a gente pode definir é uma doença mais séria, mais grave ou, teoricamente, com uma gravidade menor. Por exemplo,
O ebola, esse que a gente escuta falar tanto na mídia, ele é uma doença que aconteceu lá na África, que mata muito rápido. Então, assim, a letalidade dele é maior do que outros vírus. Então, nesse caso, a gente pode considerar que em letalidade, em poder de letalidade, ele é muito maior do que outros. Porque ele é muito mais rápido na ação dele. É diferente de outros vírus que você vai percebendo as falências, mas ele vai, entendeu? Tomando conta do corpo do indivíduo, mas de forma mais lenta. E lembrem-se que cada vírus tem a sua especificidade, tá? Então aí você tem o ciclo da AIDS novamente. O HIV invade a célula, modifica o núcleo da célula, depois destrói a célula e produz novos vírus a partir dessa célula antes de destruí-la. Esse é o mecanismo natural do HIV. Os mecanismos, aí preste atenção. Professor, pessoas com HIV, elas tomam coquetel. O coquetel, ele só pode ser ministrado em pessoas que já têm a manifestação. Você pode ser portador do vírus sem manifestação, pessoal. Tem um jogador de basquete norte-americano que em setembro de 1991, ele anunciou para o mundo que era portador do HIV. Nós estamos em agosto de 2015. E esse jogador de basquete americano não tem nenhum sintoma relacionado à AIDS. E os próprios médicos dele acreditam que ele vai morrer de velhice, em decorrência da senilidade dele, e não em decorrência do HIV. Então, essa condição portador não é a condição manifestante. Você pode ser portador sem ter manifestação. Tá? Não esqueçam disso, porque muita gente pensa assim, o cara contraiu HIV, ele já vai morrer. Não, vai depender da estrutura imunológica dele. Se ele tiver uma imunologia satisfatória, talvez nunca manifeste. Vai depender de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, tá? Mais uma imagem com o ciclo de reprodução do HIV. Estou dando ênfase a isso, por quê, pessoal? Porque os últimos estudos atestam que o número de pessoas com AIDS no Brasil aumentou. Infelizmente. E a parte triste desse aumento, o maior número de pessoas infectadas com HIV hoje no Brasil são mulheres. Tá? Então, assim, você teve um aumento no número de casos de HIV no Brasil como um todo, e o maior número de pessoas infectadas com HIV hoje no Brasil são mulheres. Tá? E a outra condição relacionada a isso, que é lamentável, é que 65% das mulheres que hoje têm AIDS têm menos de 18 anos. 65% das mulheres que têm AIDS no Brasil têm menos de 18 anos. Então é uma situação muito grave, tá? A ausência de linfócitos T pode provocar e favorecer qualquer doença, tá, pessoal? Teve uma baixa de linfócitos T, você é propenso à contaminação por qualquer doença, porque você eliminou o teu sistema de defesa. A base do teu sistema de defesa. Então a gente não pode ficar sem linfócitos. Lembrando a você que nós temos 5 tipos de células de defesa, que são leucócitos, tá? Aí nós temos os neutrófilos, que são uma espécie de célula de defesa de caráter geral. Temos os acidófilos, que pegam grandes parasitas, por exemplo, larva de verme. Temos os basófilos, que são responsáveis pelas nossas respostas alérgicas. Temos os macrófagos, que são as células que fagocitam tudo. Toda base purulenta, né, toda formação de pus que você tem a presença de macrófagos. E temos os linfócitos, que são aquelas células de defesa especializadas. Tá? Uma pessoa está me perguntando se o HIV é transmitido. Deixa eu logo falar das vias de transmissão. Como eu posso me contaminar com HIV, pessoal? Através de secreções orgânicas. A principal via de contaminação, sem dúvida alguma, é o sêmen do homem e a secreção vaginal da mulher, aí o contato sexual. O sangue é uma via de transmissão. Em relação à transmissão do HIV pelo beijo, seria necessário que você tivesse uma cárie invasiva, com sangramento intenso, e a pessoa com quem você beijasse também tivesse a mesma condição. Mas essa pessoa que você beija, ela tivesse uma condição hemorrágica. Eu não sei se você tem coragem de beijar alguém com hemorragia, tá? Aí alguns alunos perguntam assim, professor, eu tenho HIV no meu suor? Tenho. Eu tenho HIV na minha saliva? Tenho. Mas para você se contaminar, pessoal, teria que ser uma quantidade absurda de suor. E eu acredito que aqui ninguém nessa sala beba suor, ou beba saliva, tá? Aí um aluno me perguntou assim, professor, o pernilongo
o pernilongo, a muriçoquinha lá, ela pousou em mim, eu matei e tinha sangue. Eu posso pegar AIDS? Improvável, pessoal. Para você se contaminar com um pernilongo, seriam necessários, sei lá, 7.000 insetos, todos te picando ao mesmo tempo, mas seria complicado, né? E você teria que ter sangue exposto. Compartilhamento de copo não passa AIDS, aperto de mão não passa AIDS, beijo no rosto não passa AIDS, tá? Só vai haver o contágio se você tiver contato com secreções como as secreções de caráter sexual, vaginal e seminal e sangue. Então, se você tiver contato, há chance de contaminação, tá? Um corte, sim. Se você tiver contato com uma grande quantidade de sangue, tá? Uma pessoa mandou para mim uma pergunta agora a respeito de um americano que foi, aspas, curado de AIDS devido a um transplante medular. Pessoal, as doenças virais, como eu falei no começo, utilizando a música do Arnaldo Antunes, elas são incuráveis. Então essa condição relacionada ao HIV especificamente, foi um caso único. Se todas as pessoas que fossem transplantadas fossem curadas, podem ter certeza que seriam feitos inúmeros transplantes. Ainda tenta-se buscar uma explicação porque aconteceu com esse homem, tá? Como tem um grupo de pessoas na África, na verdade um grupo de mulheres que elas são imunes ao HIV, também são estudadas. Então assim, eu seria leviano da minha parte afirmar que foi o transplante medular que favoreceu esse homem, porque se assim fosse, todas as pessoas com HIV fariam um transplante, tá certo? Aí preste atenção, é um videozinho, mas antes, pega aí o material de vocês, tá? Para mim pegar algumas questões de classe para a gente resolver, tá bom? Por gentileza, pessoal. Primeira questão. Acompanha a leitura aí, tá? Impressionados com a notícia do poder arrasador com que o vírus Ebola vem dizimando uma certa população na África, alguns alunos de um colégio sugeriram medidas radicais para combater o vírus dessa terrível doença. Considerando que este agente infeccioso apresenta características típicas dos demais vírus, assinale a alternativa que contém a sugestão mais razoável. Letra A, pessoal. Seria interessante se descobrir um antibiótico para esse vírus, pessoal. Antibiótico combate vírus. B. Alterar o mecanismo enzimático mitocondrial. Pessoal, o vírus não tem célula. Mitocôndrias estão presentes nas células. Logo, esse item está falso. C. Injetar nas pessoas contaminadas uma dose maciça de vírus que matam bactérias para fagocitar vírus. Falso. D. Cultivar o vírus em laboratório, semelhante a uma cultura de bactérias, para tentar descobrir uma vacina. Pessoal, isso é muito improvável. Por quê? Porque para você manter um vírus numa matéria inerte, é muito difícil ele sobreviver. Por isso que é tão complexa, às vezes, a descoberta de uma vacina. Por eliminação, seria a letra E. Impedir, de alguma maneira, a replicação da molécula de ácido nucleico do vírus, no caso aí do Ebola. Vamos aproveitar e resolver logo a segunda. Os itens de 1 a 4 apresentam, não necessariamente na sequência, os passos pelos quais um vírus é replicado. Ou seja, ele produz uma cópia de si. Aí ele colocou aí síntese das proteínas do vírus. 2, adesão da capa do vírus com a membrana celular. 3, produção de proteínas. 4, abandono da cápsula. 5, liberação do vírus da célula. E 6, replicação do RNA viral. Assinale a alternativa que apresenta todos esses passos na sequência correta. Pessoal, preste atenção. A primeira coisa que o vírus tem que fazer é aderir à célula. Qual é o item aí que ele fala de adesão? O número 2, né? Então a gente elimina, por consequente, os itens B e D. Agora a gente vai trabalhar com os itens A, C e E. No item, a segunda ação que o vírus vai ter que empreender é a replicação do RNA viral, que seria seria o abandono da cápsula, né? Que ele vai ter que fazer, na realidade ele vai ter que abandonar a cápsula onde ele está, que seria o capsídeo. Então seria 2 e 4. Então nós ficamos entre
a letra A e a letra E. Aí preste atenção, o terceiro evento que tem que acontecer no caso de um vírus, depois que ele abandona a cápsula, é ele se replicar. Isso vai acontecer, logicamente, no item 6. Então seria a nossa resposta, o item E de elefante, tá? Essa seria a nossa segunda questão. E para fechar, mais uma questão, a terceira. Pesquisadores têm procurado isolar o vírus da gripe espanhola, que em 1918 matou mais de 20 milhões de pessoas. O trabalho está sendo realizado em um cemitério de uma cidade chamada Spitsbergen, tá? Numa ilha da Noruega, a pouco mais de 1 quilômetro do Polo Norte. O conhecimento desse vírus é um caminho importante para o desenvolvimento de métodos de prevenção para novos casos de epidemias viróticas. Assinale a opção que apresenta uma característica do vírus, a qual permite sua existência após tantas décadas transcorridas. Ele está pedindo uma característica do vírus, tá, pessoal? Letra A. Esses organismos apresentam DNA ou RNA como material genético. Tá certo, pessoal? Esses organismos apresentam DNA ou RNA como material genético. Letra B. Fora de uma célula viva, os vírus podem ser cristalizados. Na verdade, é muito improvável, porque assim, entendam, na questão, ele está perguntando como é que esses noruegueses estão trabalhando com o vírus em relação à descoberta de uma medida para prevenir, né? O fato deles serem organismos que apresentam DNA ou RNA como material genético está correto, mas não para a questão. Porque ele não está perguntando qual é a característica que favorece o vírus, mas sim a pesquisa feita pelos noruegueses. Na letra B, ele fala que fora de uma célula viva eles podem ser cristalizados. Podem. Por esse motivo, os noruegueses têm a capacidade de estudá-los. Por isso, a resposta dessa questão seria o item B de búfalo. Tá? Deixa eu só pegar aqui essas questões que pegaram. Ó, pessoal, rapidamente aqui, isso pode cair no Enem. Ano passado, foi liberado para produção aqui no Brasil um inseto transgênico. Anotem anotem esse código que vocês vão procurar na internet. Anota as letras que eu vou dizer, tá? O, X, Y, 513A. Anota esse código. O, X, Y, 513A. Ox 513A é o inseto Aedes aegypti transgênico produzido por uma empresa chamada Oxitec. Essa empresa ela produziu esse inseto e fez testes numa cidade do interior baiano chamada de Jacobina. E nessa cidade do interior baiano, eles soltaram esse inseto transgênico e num bairro o número de casos de dengue diminuiu 100%. E no outro bairro, 85%. Então, o CTBio, que é o Centro de Controle de Tecnologia de Biossegurança do Ministério, na verdade, do Meio Ambiente no Brasil, ele autorizou a produção do inseto, mas ainda não há comercialização. O que é que esse inseto faz? Ele cruza com a fêmea selvagem, impede que ela se reproduza e sinaliza ela com uma marcação química, de modo que numa luz especial você nota a presença dela. Que é ótimo, para eliminar o inseto. Outra coisa, alguém está me perguntando sobre a vacina para dengue. Existe uma vacina produzida no Brasil pela Fiocruz que está em teste, mas ainda não foi liberada. E em janeiro de 2016, a Sanofi, que é um laboratório francês, está lançando uma vacina que tem como base uma bactéria que você aplica na pessoa e quando o inseto suga o sangue da pessoa, ele adquire essa bactéria e morre. Tá? Então existem 3 estratégias que estão sendo utilizadas, serão utilizadas, na verdade, para combate aos casos de dengue no Brasil. Tá? Isso aí é importante a gente não esquecer. Infecções bacterianas podem sim provocar problemas auditivos, tá, pessoal? Eu vou passar um videozinho para vocês, outro videozinho, tá? Observem, é bem interessante e de motivação para vocês em relação ao que vocês querem fazer, tá?
next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay. Ready when you are. So you work at Car Phone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay, moment of truth, young man. Here's. Absolutely yes. Amanda? Yes. Paul? You are through to the next round. Congratulations. Unbelievable. I had goose pimples. You must be over the moon. I am a bit shocked at present. Oh, yeah. And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff. I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. I like that. And that's what that guy had. Undiscovered little gem. Yeah. A frog that will turn into a prince. Yeah. Ó, pessoal, até por uma questão de tempo, tá? Eu vou só fechar com essa pergunta feita por um colega de vocês. O ciclo da AIDS se completa
hoje é indefinido. Antes era de 3 meses a 15 anos. Hoje, pessoas estão vivendo com mais de 20 anos sendo portadores, tá? E só para fechar, isso aqui são as tabelas que estão no material de vocês. Esse é meu e-mail pessoal. Caso vocês precisem tirar dúvidas, tá? Podem anotar. E sempre que precisarem, eu vou estar à disposição. O meu Facebook é Rodrigo Marques. Podem adicionar que eu estou à disposição de todos vocês. Obrigado e um bom domingo para vocês, tá?